Olá e bem-vindos. Hoje a gente mergulha de cabeça num capítulo que, olha, é bem curto, mas tem uma densidade e uma força. Uma força incrível. O terceiro capítulo do Evangelho de Mateus. A nossa fonte é só essa, o que é ótimo, né? Dá pra gente ir bem fundo em cada detalhe. Com certeza. A ideia aqui é desvendar como essa narrativa consegue, em tão poucos versículos, apresentar duas figuras gigantescas e descrever um momento que, assim, vira o jogo para toda a história que vem depois. Totalmente. É um capítulo sobre preparação, sobre confronto e, no final, uma revelação. E é um capítulo que funciona como uma dobradiça na história, né? A gente sai de séculos de profecias, de um certo silêncio e, de repente, entra no cumprimento delas. Exato. E é um texto onde nada parece ser por acaso. Cada detalhe, a roupa de João Batista, a comida dele, o lugar onde ele prega, tudo isso é carregado de um simbolismo que a gente precisa desembrulhar. Perfeito. Então vamos lá, porque a cena já começa com tudo, sabe? No meio do deserto da Judéia. E aí surge essa figura, João Batista. Uma figura fascinante. E a primeira coisa que o texto faz é pintar um retrato dele. E que retrato, né? Diz que ele usava uma veste de pelos de camelo e um cinto de couro. Uhum. E a dieta, gafanhotos e mel silvestre. Quer dizer, é uma imagem muito rústica, muito selvagem. Com certeza não. E essa descrição não é à toa, sabe? Ela foi feita para ecoar imediatamente a imagem de um profeta antigo, do profeta Elias. Ah, claro, do Antigo Testamento. Exato. É como um código visual que diz: olha, esse homem não faz parte do sistema religioso, ele não joga o jogo do poder de Jerusalém, ele é um forasteiro. Uma voz que vem de fora. Uma voz que vem de fora, austera, a comida dele é comida de sobrevivência, ele está completamente desconectado dos confortos da sociedade. E a mensagem dele é tão direta quanto a aparência. Ele grita: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Eu fico pensando o que essa frase significava para quem estava lá às margens do Jordão. Olha, arrependimento aqui é muito mais do que só sentir remorso. A palavra no original, metanoia, é uma mudança de rota, uma inversão de 180 graus na vida. Mudar a mente, a direção. Mudar tudo e a urgência, o motivo para essa mudança drástica é a segunda parte. O reino dos céus é chegado. Para eles isso era iminente. Era Deus agindo na história, agora. Era algo palpável. Muito palpável. Num contexto de opressão romana, isso soava com a promessa de libertação. E para não restar dúvida, o texto logo em seguida conecta ele a uma profecia antiga de Isaías, né? Isso. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Então ele não é só um pregador qualquer. Ele é o cumprimento de algo que já era esperado. Precisamente, ele é o arauto. A função dele, segundo a própria narrativa, é preparar o terreno, é nivelar o caminho para a chegada de alguém muito mais importante. Ele é a introdução. Ele é a introdução, não o evento principal. Toda a identidade dele aponta para fora de si mesmo. Ele é a seta, não o destino. E pelo visto funciona. A popularidade dele explode. O texto diz que vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia. Um movimento em massa. Exato. Um avivamento no meio do nada. Mas aí, claro, onde tem multidão, a elite religiosa aparece para ver o que está acontecendo. E a recepção que eles têm é explosiva. Nossa, é um dos confrontos mais diretos da Bíblia. Ele vê muitos dos fariseus e dos saduceus e, em vez de recebê-los, ele ataca. E como ataca? Ele olha para a elite intelectual e política e diz: raça de víboras. É uma acusação brutal. Ele não está só questionando a sinceridade deles, está associando eles a algo venenoso, traiçoeiro. Nossa, raça de víboras é muito forte. E o que eu acho incrível é como ele parece ler a mente deles. Ele antecipa a defesa que eles usariam. Exatamente. Ele diz: e não queirais dizer dentro de vós mesmos, temos por pai a Abraão. Por que essa defesa era tão importante para eles? Porque essa era a base da identidade e da segurança religiosa deles. A ideia era: nós somos o povo escolhido, descendentes de Abraão, estamos garantidos. A linhagem, a herança. A linhagem.
uma segurança baseada em sangue, em pertencimento. E o que João faz é pegar esse pilar da autoimagem deles e demolir em público. Ele diz que Deus pode fazer filhos de Abraão daquelas pedras no chão. Uau! Ou seja, ele está dizendo que a certidão de nascimento deles não vale nada naquele momento. Nada. Exatamente. A mensagem é que a relação com Deus não é um direito adquirido por herança. É uma questão de transformação pessoal. Por isso ele exige frutos dignos de arrependimento. Ações, evidências concretas. Ele não quer ouvir discursos, ele quer ver a prova na vida prática. O que importa não é de onde você veio, mas o que você produz no caminho. E ele termina esse sermão com uma imagem que não deixa espaço para interpretação, né? E já está posto o machado à raiz das árvores. É uma imagem de urgência e de um juízo irrevogável. Assustador. Note que não é um podador cortando galhos secos, é um machado na base do tronco. A decisão já foi tomada. Se a vida da árvore, a totalidade dela, não produz algo de valor, o destino é o fogo. Depois dessa confrontação pesadíssima, o foco da mensagem dele muda. Ele para de falar para as pessoas e começa a falar sobre outra pessoa. Sim, e essa distinção é o coração do capítulo. Ele cria um contraste muito claro. Ele diz, eu, na verdade, vos batizo em água. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Ele está estabelecendo 2 níveis de realidade. O batismo dele, com água, é um ato externo, um símbolo visível, é preparatório. Mas o batismo com o Espírito Santo e em fogo, isso soa muito mais intenso. O que essa combinação significaria para quem ouvia? Significaria uma ação divina, direta e transformadora. O Espírito Santo representaria o poder de Deus agindo por dentro, uma renovação interna que a água só pode simbolizar. E o fogo? E o fogo tem essa dualidade poderosa. O fogo purifica, como se queima as impurezas de um metal, mas o fogo também julga e destrói o que não tem valor. Então essa nova figura traria tanto uma purificação profunda para uns, quanto um juízo final para outros. E ele continua com essa ideia de separação usando outra metáfora, agora da agricultura. Exato, a da colheita. Ele diz que a pessoa que vem tem na mão a sua pá e limpará bem a sua eira. Vai separar o trigo da palha. Isso, é a mesma ideia da árvore e do machado. O que tem substância, o trigo, será recolhido e protegido. O que é só casca, aparência, a palha, será destruído. Ele está deixando claro, a chegada dessa pessoa não será neutra. Haverá uma divisão. Depois de toda essa preparação, de construir essa expectativa gigantesca, o momento finalmente chega. O texto diz: então veio Jesus da Galiléia ter com João, para ser batizado por ele. A figura que ele estava anunciando aparece. E a primeira coisa que acontece é um momento bem esquisito. João, o grande profeta, hesita. Ele tenta impedir Jesus. Esse diálogo é de uma profundidade imensa. João diz, eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim. O que é uma declaração, né? Uma declaração pública. Ele confirma tudo o que vinha dizendo sobre a superioridade de Jesus, mas ao mesmo tempo a objeção dele é perfeitamente lógica. Sim, se o batismo era para pecados, por que Jesus passaria por ele? Exatamente, o leitor atento está pensando a mesma coisa que João. É um momento tão humano, tão cru, dá para sentir a confusão dele. Totalmente. Ele entende a missão, mas esse ato específico não se encaixa no roteiro que ele tinha na cabeça. E a resposta de Jesus não é uma explicação teológica complexa. É uma resposta curta e um pouco misteriosa. Consente agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E com isso, João concorda. Cumprir toda a justiça. O que isso quer dizer? Essa é a grande questão e a frase provavelmente carrega todos esses significados. Pode ser um ato de identificação. Jesus, mesmo sem pecado, se coloca no lugar da humanidade. Entrando nas mesmas águas. Exato. Pode ser um ato de obediência, inaugurando publicamente seu ministério. E também um ato de validação da missão de João. É a inauguração oficial. A partir dali, a missão pública dele começa. E o que acontece logo em seguida quando ele sai da água é o clímax absoluto do capítulo. A narrativa vai de cabeça para o sobrenatural. Totalmente. O texto diz,
Eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E como se isso não bastasse, Vem a voz. uma voz vem dos céus dizendo: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. É uma teofania, uma manifestação direta de Deus. Cada parte dessa cena é uma bomba simbólica. O céu se abrindo. Na teologia da época, havia a ideia de que os céus estavam fechados. Que Deus não falava mais diretamente. Exato. O céu se rasgando significa que esse silêncio acabou. A comunicação direta foi restaurada naquele momento. E o Espírito como uma pomba. É um contraste com o fogo que João falou. Um contraste poderoso. A pomba evoca paz, pureza, uma nova criação, sugere que o poder de Jesus não virá pela violência. E, finalmente, a voz. Essa é a confirmação final. É a declaração de identidade. Este é o meu filho amado. É Deus Pai, no texto, afirmando publicamente quem Jesus é. É a coroação celestial. Todo o ministério de Jesus, tudo o que ele vai dizer e fazer, começa com essa aprovação divina, pública e inequívoca. A voz do deserto, João, preparou o caminho. Agora, a voz dos céus abre o caminho. É impressionante. Em 17 versículos, a gente sai de um profeta comendo insetos no deserto, passa por um sermão duríssimo contra a elite e termina com uma declaração divina que ecoa dos céus. Esse capítulo arma o palco. Ele estabelece a autoridade, o conflito e o propósito de tudo que está por vir. Os pontos centrais ficam muito claros, né? Muito claros. Primeiro, a chamada para uma transformação real que vai além da tradição. Segundo, a ideia de que o tempo de espera acabou. E, por fim, a revelação de quem é a figura central dessa nova era. Tudo o que João diz e faz é um grande preparativo para esse momento no Rio Jordão. Exatamente. Onde a identidade de Jesus é revelada não por homens, mas pelo próprio céu. O capítulo termina com essa voz divina ainda ecoando, e isso nos deixa com um pensamento final para refletir. Imagine as pessoas que estavam ali, na margem do rio. Elas conheciam Jesus talvez como o carpinteiro da Galileia, um cara comum. Qual deve ter sido o impacto de testemunhar um evento desses? Como uma manifestação pública, sobrenatural e audível vinda dos céus, redefine completamente quem você achava que aquela pessoa era e o que se poderia esperar dela dali em diante.